O que aconteceu? O que aconteceu? Olha, é o pior resultado de um time nessas quartas de final da Champions. Jogo de ida, a gente não esperava, de verdade, e é isso, são coisas do futebol. O Atlético já sabe enfrentar o Barça, especialmente na Champions. Ou seja, o Atlético elimina o Barça e depois a gente elimina. E antes também o Atlético na Champions. Estão torcendo para que não cheguemos à final. Porque se nada acontecer aqui, o que seria estranho, ainda pode acontecer. Porque se tem um time que pode fazer isso, não estou falando do Barça. Quem pode fazer é o Atlético. De deixar virar o jogo em casa, com certeza é o time do Cholo. Eles vão estar, logicamente, torcendo para que o Madrid não avance. Bom, por motivos óbvios, mas também porque a gente poderia se encontrar na final, coisa que aconteceu nas duas finais, 2014 e 2016, nas quartas de final de ambos os anos, o Atlético de Madrid ganhou do Barça. A profecia. O pessoal está aí com a profecia, eu olho meio de lado para essa profecia. Porque, veja bem, ou seja, bom, tem gente que diz também, espera aí, não, claro, que no ano de 2016 o Madrid nas quartas de final também perde por 2 gols. Bom, também levam 2 gols. Perdemos de 2-0 para o Wolfsburg, na Alemanha, jogo de ida. Ontem, também contra um time alemão, levaram 2 gols de novo. A história não é diferente, mas olha, são coisas que vão se somando, né? Enfim, olha que alegria boba a gente teve aqui. Teria sido melhor se fosse outro time e não o Atlético. Não, porque também tem essa coisa. Mas deixem que eles fiquem com a alegria deles e acreditem que podem ganhar a Champions este ano. E sobre os outros, olha, eles estão reclamando do árbitro. É que a piada se conta sozinha. Reclamarem do árbitro, os que pagam árbitros. Pois é isso. Se não gostam, podem gritar da arquibancada UEFA, máfia, como já fizeram antes. Vamos ver o que vocês podem fazer. Porra, são 20 anos pagando um chefe da arbitragem, isso sim, agora da UEFA, que aí eu digo que vocês devem ter, bem, o de vocês. Olha, cuidado, que aqui talvez sejam bobos, mas não idiotas, e vamos agir com um pouco de cautela, como vocês já fizeram. Malandros. Como assim, cara? Colocando na camisa Unicef, que era a empresa, bom, Unicef sim, uma organização, uma ONG, que bom, cujo responsável era o Senezer Sique, esse aí, e por aí vai. Porque o Barça já queria fazer essas sacanagens há anos. Que disse, vamos fazer de forma criativa. Na Espanha, beleza, vamos fazer de forma criativa. Fizeram isso pagando o chefe com envelopes e dinheiro para os árbitros. E na Europa vamos inventar outra coisa. Quem é o responsável, cara? É um grande plano esse, colocar aqui na camisa, que nunca manchamos com publicidade, colocamos aqui a empresa, o responsável pelos árbitros, Senezer City, que além disso é muito eficiente nisso, porque Senezer Sique era o responsável pelos árbitros na FIFA. Na FIFA! Na Copa do Mundo de 2002, que é a Copa mais escandalosa da história. No sentido de que, enfim, já contamos isso algumas vezes, digo, esse cara sabe, vamos fazer por aqui. E coincidiu justamente com Stark, o Brevo, De Blacker. Tem Tequim, tem amigo. Por isso agora deve ter escapado deles, que não vão conseguir fazer mais. Já se passaram muitos anos. Devem estar pensando o que fazer na Europa para evitar que aconteça o mesmo, que é onde quero chegar. Expulsam Cubarsí, que é uma ação, a de Cubarsí é uma ação de azar. Realmente, não. Mas claro, o que não pode acontecer é que o Kovac, sabe o que esse homem devia estar pensando? Você marca a falta e dá o amarelo. Mas se ele era o último homem, por mais que tenha sido um tropeço, bom, tropeço não é. Logicamente, por quê? Cubarsí toca na perna de Juliano Simeone, por trás, até a bola passa por trás dele, mas poxa, ele faz o Juliano tropeçar, não, e era o último homem, ele ia em direção ao gol, mesmo que a bola depois escapasse um pouco, mas estava claro que era o último homem. Foi uma clara chance de gol, era para cartão vermelho, por isso o VAR foi acionado. E de fato, como isso não é a Liga Negreira, porque isso na Espanha, para o Barça, não dão o cartão vermelho. Todo mundo sabe disso, nem a pau. Pois é mais uma. Quer dizer, já aconteceu todas essas vezes,
Então tá aí, entre Eric Araújo e Cubarsí, beleza. E o Cubarsí 2 vezes, eu acho, todas foram na Europa. Cara, é incrível. Todas na Europa. Bom, não é incrível. Todo mundo já sabe por quê, né? E claro, esse é mais um dado, ou seja, é o maior saldo de expulsões, 69 expulsões a mais. É favorável ao Real Madrid por um a mais no século XXI. Olha, isso aqui, né, que eu tenho aqui à mão, né, e na Europa é 11-11, né? É isso, é aquela coisa do VAR, né, que no final das contas o VAR é o que mais prejudica o Madrid e o Barça. Por algum motivo, o menor é o de quantas faltas fazem, quantas faltas são necessárias por parte do time adversário para que recebam um cartão amarelo. Quantas faltas são necessárias para você receber um amarelo? O Barça sempre está entre os melhores em todas as classificações, já mostramos isso aqui no canal. Curioso? Não? O time com o qual o Barça disputa durante os anos na Liga está na posição oposta, ou seja, é aquele Barça aqui, o Madrid aqui, né? Bom, isso na Europa, cara, lá não cola. Então, como eles não são idiotas, claro, lá quer dizer, como não tem um sistema corrupto, eles te dão o cartão vermelho. E o caso é que, claro, desde esse momento, o Barça com um a menos, ainda assim com um a menos. Eu sabia que no segundo tempo eles iam dominar, iam ter, também porque o Atlético se fechou um pouco, o Barça foi com tudo, e justamente por isso levou o segundo, né? Bom, os contra-ataques do Atlético eram letais, e aí o Sorloz foi muito bem, e bom, o Barça hoje não estava num bom dia. Pediram de tudo, até um pênalti ali no, como é que chama mesmo? No Ferran Torres. A disputa na área, após um cruzamento e pediram pênalti, ou seja, pediram de tudo, mas duas coisas aconteceram. Uma em que eu até entendo que reclamem, mas também digo que se danem, porque, enfim, isso é o que aconteceu com a gente durante muito tempo. Combinei com o Barça. É justamente, aliás, o golaço do Julián foi uma coisa mais escandalosa. Foi o momento perfeito. Eu diria que este foi o momento das quartas de final até agora. Quer dizer, expulsam um jogador e ainda por cima, aos 44 minutos, naquela falta, Julián Álvares faz um golaço histórico, né? O jogo ficava favorável para o Atlético de Madrid, mas como eu disse, aconteceu isso. Musso era Musso aqui no gol do Atlético de Madrid e Musso. Não me lembro, porque nesse momento eu não estava assistindo, não estava vendo o jogo. Acho que isso pode ter sido o início do segundo tempo correto. Bom, ainda não tinha começado o segundo tempo, né? O primeiro, o segundo. A partir de, sei lá, minuto 10 ou algo assim, e eu não vi o lance de novo, mas pelo que vi e pelo que ouvi falar, Musso não faz nenhum gesto de alarme quando seu companheiro Pubil recoloca a bola com a mão, né? No local do tiro de meta, né? E pelo que parece, o Musso já tinha tocado na bola e dizem que o Musso já tinha cobrado. Não sei, e se for isso mesmo, é uma cagada enorme. O pessoal do Barça está reclamando muito, porque isso teria sido pênalti por mão, mas é isso aí, que se danem. E o que eu vi mesmo no final da partida foi um escanteio a favor do Atlético de Madrid. Numa disputa do Sorloz com o Eric Garcia, acho que era ele, que a bola tinha tocado por último no Sorloz, mas de um jeito que é impossível o árbitro ver ali no campo, né? E eu pensei, olha só, mais um escanteio que passou batido, como acontece muitas vezes, dão escanteio a favor do Atlético de Madrid quando era tiro de meta e rapidamente mudam a decisão e cobram o tiro de meta. Mas pô, isso não era para ser a partir da Copa do Mundo, quando já diziam que iam revisar os escanteios. A partir da Copa, vai ser implementado. Não só isso, mas também quando o goleiro perde tempo e passam não sei quantos segundos, é marcado um escanteio. Embora eu ache que isso já estava sendo feito, essa decisão não voltou a ser tomada. E alguma? Numa substituição, se um jogador, estou falando de cabeça, se um jogador demora muito, o jogador que vai entrar não entra e tem que esperar 1 minuto. Pelo visto. Bom, todas essas coisas que não tenho anotadas aqui, por isso estou falando de cabeça, tem que ser implementadas a partir da Copa do Mundo. A partir da Copa do Mundo, não antes.
e decidiram que a marcação tinha que mudar de escanteio para tiro de meta, agora no mês de abril. Poxa, mas o que é isso? Mas o que é isso agora? Por isso não precisam ficar tão surpresos com isso, né? Olha, uma coisa compensa a outra, cara. A expulsão é absolutamente justa. Vence a Letícia 22. O que eu digo pra vocês, se tem um time que pode virar o jogo, com certeza é o Atlético. O Barça vai com tudo. O Barça vai como um kamikaze lá no Metropolitano. E o que eu espero é que deixem muitos espaços atrás e que o time do Cholo aproveite isso. Enfim, vamos ver, será na próxima terça-feira, pois essa é a eliminatória curta e a nossa é a longa. No próximo vídeo, contamos algumas coisas que eu estava analisando sobre o jogo de ontem. E que bom, vão ter que mudar. E umas declarações do Arbeloa muito interessantes. Aliás, que não colocamos ontem e que nos fala sobre o que está acontecendo com ele, com o time e com as decisões de alguns dos seus jogadores. Vamos ver se lá na Alemanha a coisa muda um pouquinho, mas olha, está muito difícil. Mas aí, meu amigo, a profecia. Bom, que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal por favor, comentem, compartilhem, e é isso. Voltamos no próximo já amanhã com tudo isso. Tchau!